Deputado Jair Bolsonaro, com a palavra. Eu nem usaria da palavra, mas como estamos telefonando aqui para ajudar no coro, até para que esse assunto seja, espero, né, encerrado hoje, a minha defesa, primeiramente, é na linha do Marcos Rogério. Eu quero agradecer a ele, ao Bessa, ao Isar, capitão Augusto, pela maneira como interpreta o artigo 53. Até o senhor sabe disso, senhor presidente? Até 2001 não tinha a palavra quaisquer ali no artigo 53. Então ficava certa dúvida, né? Se tinha limite ou não. O que eu entendo, Marcos Rogério, é que quando se botou a palavra quaisquer, ampliou-se muito a nossa liberdade de manobra dentro da Câmara. E ninguém pode negar, prezado deputado Dorico, o senhor foi do PT, tá? O ano passado o senhor estava no PT ainda, no caderno de tese do PT, a Bahia do ano passado, os senhores escreveram lá que o objetivo do PT era caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha. O senhor conseguiram metade. Eu acho que eu sou mais forte que o Eduardo Cunha, pelo que eu estou sentindo. Não, o senhor está sendo fraco para arranjar argumentos para caçar meu mandato. Não é por aí, com essa retaliação. Ninguém pode negar, presidente, que eu sou capitão do Exército Brasileiro. Conheci e fui amigo do Brilhante Ustra, como sou amigo da sua esposa, viúva atualmente, como de tantos e tantos outros militares que participaram da guerrilha do Araguaia, guerrilha de Caparaó, Vado Ribeira. Eu estava lá, eu conheci o Rubens Paiva com 10 anos de idade. Eu sou um exemplo, uma testemunha viva de toda essa história, né, do que queriam fazer com o nosso país no passado. E o senhor deve saber, não sei se participou, né, o que é uma guerrilha. É diferente de uma guerra convencional. Para onde o Brasil caminhava naquele momento. O que o PT fez, até pouco tempo aqui, com as doutrinações em escolas, como está acontecendo agora. O senhor deve ter conhecimento do mini manual de guerrilha de Carlos Marighella. Eu peço aos colegas aqui, por favor, leiam o mini manual de guerrilha de Carlos Marighella. Inclusive lá, ele é bem claro nos capítulos, né, que o guerrilheiro não pode abrir mão do terrorismo como arma de combate para chegar ao poder. Tem um capítulo também, Marcos Rogério, que fala claramente como cooptar garotada em escola, o que está sendo usado atualmente nas escolas invadidas aqui do nosso Brasil. Então, eu sou um exemplo vivo da história brasileira. Eu me encontro no Vado Ribeira com o herói da Polícia Militar de São Paulo, Tenente Alberto Mendes Júnior. Eu estava lá. Eu não estou contando essa história. Eu estava lá, em cárcere privado, o herói da Polícia Militar de São Paulo, Tenente Alberto Mendes Júnior, foi executado em cárcere privado pelo herói do teu partido há pouco tempo atrás, Carlos Lamarca. E eu perguntaria, os senhores estão do lado do herói da Polícia Militar de São Paulo ou do herói do PT, cuja maioria culpa está presa? E o Carlos Alberto Brilhante Ustra estava ao lado da Polícia Militar. E mais ainda, prezado capitão Augusto, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra recebeu a mais alta comenda do Exército Brasileiro, medalha do pacificador com palma. É um herói brasileiro. Agora, se não concorda comigo, paciência. Agora, querer buscar caçar meu mandato, por ser um testemunha vivo. E mais ainda, Rubens Paiva, que tem um busto ali, vizinha, a Fazenda Caraitá, pertencia a ele e ao seu irmão Jaime Paiva, em Eldorado Paulista. Que coincidência! E o irmão, esse Jaime Paiva, foi prefeito de Eldorado Paulista por 2 vezes. Uma vez, quando Eldorado chamava-se Xiririca ainda. E a fazenda lá, a Fazenda Caraitá, era deles. E por coincidência, a base de guerrilha de Lamarca, vizinha a montante do Rio Ribeira de Iguape. Quando logo depois ele desviou algumas dezenas de fuzis no quartel de Quitaúna, foi para lá e foi descoberto. E naquele episódio, né, se encontra Eldorado Paulista, sem se conversarem, Jair Bolsonaro, Carlos Lamarca e Alberto Mendes Júnior. Que coincidência! E a imprensa nunca se dignou, Marcos Rogério, e fazer uma entrevista comigo. Apenas massificar torturador, defensor de torturador, ditador e por aí afora. A verdade liberta. Eu sei o que está na Bíblia, o João 8,32, no tocante à verdade de Deus. Mas trazendo para o nosso nível aqui, a verdade nos liberta. Pode fazer até nós sermos companheiros.
eu estou pronto. Eu não tenho nada para brigar com Vossa Excelência. Estou pronto para ser companheiro de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser conversar a verdade comigo sobre aqueles episódios. E não a farsa, a mentira que a esquerda vem contando ao longo de décadas. Como se fosse os baluartes da democracia. Inclusive, olha só, acabamos aqui de julgar o caso do Jean Willis. Tem um depoimento dele, do deputado Jean Willis, não é televisão, é televisão. Ele falando que a Dilma foi barbaramente torturada, inclusive teve o maxilar fraturado. Aí sim, deputado Bessa, Isa, uma radiografia na Dilma, tranquilamente, vê se tem algum calo ósseo ali. Não tem nada. E muitos, Isa, conheci muito teu pai aqui, teu saudoso pai. Era do jeito do meu. Estão lá no céu, batendo palma uma hora dessa com toda certeza. Eram pessoas, eram bastante semelhantes ao que eu conheci do teu pai, o que era o meu pai aqui também. Um exemplo de homem. Quer seja alguns problemas que é comum qualquer família ter, um exemplo de homem que falava a verdade comigo sobre o período 64-85, onde eu apelo para quem está, porventura, nos está assistindo, jovem, conversa do teu avô. Como era aquele período, como era aquela época. Ninguém está pedindo volta de militar. Quem sabe voltemos pelo voto direto em 2018. Quem sabe? Existe essa possibilidade aí, um militar vir a ser candidato aqui. Mas essa é a verdade. Inclusive, depoimento de Gabeira, do Eduardo Jorge, que foi candidato a presidente, falando que a esquerda queria era a ditadura do proletariado. Quando acabar meu tempo, estou aguardando chegar o pessoal, presidente. Eu encerro. Já deu 10 minutos? Já deu 10 minutos, presidente? Já deu os 10 minutos? Deputado, como é a hora do dia? O senhor quer que... Então, tudo bem. Então, em consideração e respeito a Vossa Excelência, ao plenário, eu dou por encerrado aqui para a gente começar a votação. Tá, presidente? Muito obrigado.